Westworld, episódio final. Uau, pessoal, mas que é isso? Aqui é mais um ser humano que inventou de comentar os episódios pós-episódio, alguns minutos depois de fazer essa loucura. E aí, de repente, vem esse episódio final que, nossa, mas que é isso? Quanta informação, quanta coisa, mas quanta coisa boa. Meu Deus! E o Hector, quando ele descobre uma metralhadora automática, e dá um sorrisinho. E o Dr. Ford, tudo sob o meu controle aqui, tudo é sob o meu controle. Nossa, mas o que é isso, meu Deus do céu? Pessoal, vamos para as anotações e comentar esse último episódio que foi de arrasar. Que é isso? Coisa maravilhosa, tudo bem feito. Então, primeiramente, o que eu queria comentar para vocês é, primeiramente, dizer que eu estou satisfeito com as resoluções todas do episódio final da série, com todas as perspectivas para a próxima temporada e que essa série, na minha opinião, foi excelente, foi nota 10, merece todos os prêmios possíveis das premiações de série de seriado. Primeiramente, eu queria falar sobre o Dr. Ford. Nas minhas anotações, eu não sei se essa é a ordem correta. O que eu consegui anotar aqui, eu vou falar para vocês na ordem que eu anotei. Dr. Ford, sob o meu controle. Tudo nessa primeira temporada estava sob o controle do Dr. Ford, entre aspas, mas praticamente tudo. Ele deixou exemplificado isso em alguns pontos do seriado, e agora no final você percebeu, como eu disse, a Mive poderia estar participando de uma nova narrativa. Talvez não era ela que estava tendo conseguindo escapar e estava tendo aquelas percepções, aquelas lembranças e tentando fazer uma revolução. E aí o que o Dr. Ford fez, na verdade, foi deixar os anfitriões escolherem por si só. Vocês vão escolher. Então, ele colocou vários pontos. Por exemplo, no caso da Nive, ele colocou as lembranças da filha dela e aí começou a colocar imagens e personagens que atraíam as lembranças para ela decidir entre o amor de mãe com a filha e a liberdade como host. Eu achei interessante essa questão que ele colocou. Então, ele definiu para todos os anfitriões decidirem, quando ele descobriu que ele não iria mais participar, que ele seria aposentado. Eu acredito que ele, na cabeça dele, ele deve ter pensado: um cara que vive a vida inteira em prol de um objetivo, de um propósito, um cara que vive a vida inteira em prol do que ele mais ama, de repente ser expulso, ser jogado para o lixo, jogado fora, talvez ele não iria dar conta de viver longe do que ele queria. Então, na cabeça dele, eu acredito que ele preferiu a morte do que o isolamento longe do que o que ele mais amava. Então ele colocou a escolha para os anfitriões, para a Dolores escolher, ela teria escolha, a Mive teria escolha para eles continuarem. E o Bernard também tem a escolha. O Bernard teve esse tempo todo para se conhecer e no final, quando ele se despede do Dr. Ford, pela, pela fala do Dr. Ford, você consegue perceber que quando eles conversam, as últimas palavras, dá para perceber que agora a resposta, agora a vida de Bernard, mesmo ele sendo um anfitrião, está nas mãos dele. Na próxima temporada, eu acredito que alguns anfitriões talvez podem ir para o lado do mal e outro para o lado do bem. Mas essa é a próxima temporada. Vamos falar dessa aqui. Vamos esperar. É isso aí. Bernard, pelo jeito, agora vai ser um dos chefões dos anfitriões. E nós não sabemos o que vai acontecer, né, de agora para frente. Se tudo vai acontecer dentro de Westworld, se vai acontecer em outras narrativas que nós confirmamos agora que existem outras narrativas. Vocês viram aqueles chinesesinhos com espada lutando de karatê? Isso aí não existe, é outro mundo. Nós estamos em um faroeste, é o mundo Westworld e Faroeste. Aí agora já mostrou um outro cenário com o mundo chinês, de uma época diferente. Você de repente pode ter épocas da época medieval, você pode ter épocas no futuro e tudo mais. E não sabemos em que mundo nós estamos atualmente. Porque o trem que a Mive entrou é muito futurista. Esse é um ponto. Outro ponto que eu queria passar para vocês é sobre a rebelião. Uma coisa, quando a Nive
ela pega o Hector e pega a fiel escudeira do Hector, e aí tem aquela cena que eles estão para se revelar, nossa senhora, começou a chover. Logo agora começou a chover, eu não sei se vocês vão ouvir o barulho da chuva, e aí não sei se vocês vão ouvir. Aí o que que acontece? Vou falar um pouco mais alto. Aí quando eles se revelam, e aí vem aquele pessoal lá para tentar impedir essa rebelião, essa fuga, quando o Hector descobre uma metralhadora, uma pistola automática, não sei se vocês conseguem perceber o êxtase de descobrir uma pistola automática, um cara que vive no faroeste, uma pistolinha que atira, pá, pá, pá. Outra coisa, aí o cara descobre uma pistola automática, o cara vai a um delírio total. E uma coisa interessante que eu consegui perceber é na postura do Rodrigo Santoro, do personagem, na atuação dele. Porque você que convive no faroeste e é acostumado a ter uma postura mais ereta, quando você vai dar um tiro, você pega e dá um tiro rápido assim, movimento com o braço, tem que ser rápido, braço, tá. Aí quando ele pega uma pistola, você vê, é o que eu estou falando, olha só a qualidade do cara. Ele pega uma pistola e ele continua tirando com a mão assim, ó, só com o braço movimentando reto. Entendeu? Isso aí lembra um pouco a característica de um roche, a característica de um roche que tem as suas origens, os seus traços da era do faroeste, que é acostumado a só pegar e movimentar o braço. Toc, toc, toc. Ele não, pegou a arma, em vez de ele fazer igual o pessoal assim, ó, com posição, ele não tem como aprender em um segundo. Ele vai lá e continua do jeito que ele estava. Observem a qualidade de todo mundo, pessoal. É isso aí. E no final, e vocês viram aquela mensagem que ele falou para aquela amiga da fiel escudeira? Falou assim, ó, morra bem. É isso aí, pessoal. Outro ponto que eu queria falar para vocês, interessantíssimo, Nive estava numa nova armadilha, não é armadilha, ela estava numa nova narrativa também, ela estava numa nova narrativa, a Nive estava numa nova narrativa também, em que ela poderia escolher entre fugir, ir embora ou continuar e correr atrás da sua filha. Então, os roteiristas colocaram aí uma decisão dificílima. Mesmo sendo uma anfitriã, você tem que escolher entre o amor de mãe e a liberdade. Então, você sabe que a liberdade nunca vai vencer, nesse caso, né? Nunca. Se fosse um pai, também não, mas a mãe é pior ainda. O William percorreu o parque inteiro. O William percorreu o parque inteiro. Quando eles começaram a revelar que o William é o homem de preto, a sua mudança, inclusive a resposta do labirinto, que é a pessoa se conhecer, né, ela adquirir a consciência. É interessante que o William também, ele se conheceu também dentro desse parque, mesmo como um ser humano. Interessante que ele percorreu o parque inteiro e quando ele encontrou a Dolores novamente, no início da narrativa novamente, ele com aquele olho todo sujo, aquele, sabe, aquela corrida que ele fez atrás da Dolores, do amor que ele adquiriu por uma robô, e no final ele olha para ela assim com aquele olho, aquele espanto, sabe? Conseguiu encontrar o que ele queria e ela só deixa cair uma lata de leite condensado mesmo na fazenda dela tendo centenas de gatos, não sei quantos, mas tem muitos, né? Que dá para fazer muito leite. Mas aí ela deixa cair um pote de doce de leite, leite condensado, não sei. E ela nem dá bola para ele, gente. Não sei se dá dó, mas é complicado esse negócio. E depois, ainda por cima, na próxima cena, ela dá uma surra no homem, gente. Ela dá um golpe de karatê, muay thai, jiu-jitsu, começa, levanta assim o olhar assim, começa a dar uma surra nele que a gente fica até com medo, dá um chute e tudo mais. E aí é onde ela começa a se revelar e o Homem de Preto se frustra porque na verdade ele ainda pensava que ela ia ter uma autonomia para decidir o que fazer. Se vocês observarem, o que ele queria é que ela resolvesse, mas no final ela não resolveu, ele falou me mate, mas ele matou ela. E no final das contas, o que o Dr. Ford falou para todos, o que o Dr. Ford definiu no final dessa temporada agora, é que ele deixou os robôs decidirem o que fazer. E o que o Homem de Preto queria era isso, que ele tivesse uma autonomia. Ele pensava que ela ia escolher entre matar ele ou não. Interessante isso, pessoal. O Homem de Preto leva uma surra. Naquela festa da nova narrativa, tem um personagem, aquele cara que fez o filme GTA, todo mundo atirando nele, dando
O pessoal colocou umas maçãs, um monte de não sei o que foi. Umas coisas na cabeça dele, começava a tirar, ele virou boneco, virou um boneco lá do pessoal. E aí, quando, no final de tudo, quando começa a violência, a revolução dos roxos contra os seres humanos, ele dá um sorrisinho. É só isso que ele faz, dá um sorrisinho que a gente chega a achar graça, viu? Demais. Dolores é White, confirmado, Dolores é White, porque o Arnold, quando criou a Dolores, ele misturou as características da Dolores com um personagem chamado White. Então ela tem essa decisão entre escolher ser a Dolores, escolher ver o lado positivo ou não. Vários mundos, né? Percebemos que existem vários mundos. Estas alegrias violentas têm fins violentos. No início da temporada nós ouvimos essa mensagem. E agora acabou com uma violência absurda dentro do parque. Então ele mostrou, explicou que no final de tudo as alegrias violentas terminou com um fim violento para os seres humanos. O labirinto, vocês comentam aqui abaixo o que vocês acharam do labirinto, né? A explicação, na sua opinião, do labirinto. Comentem mais, pessoal, porque esse episódio foi uma loucura total. Assim, novamente, não é falando, mas você ver uma série como essa, depois do episódio comentar, é só um doido. Aliás, vários. Eu comecei, fui um dos primeiros a fazer, agora tem vários outros canais que fazem. Também depois do episódio eu vou agora ver todos eles. Tem o Side Quest, tem aquele rapaz lá do Sobre Muitas Coisas, se eu não me engano. Tem Língua Presa, eu vou ver todos e vou ver depois amanhã os outros canais também, porque essa série foi muito boa e eu fico feliz que vários canais tenham acompanhado uma série de qualidade como essa, que eu gosto muito e eu gosto de acompanhar as teorias. Sobre o Stubbs, nada, nada e nada. E durante a semana eu comentei, pessoal, será que eles vão mostrar o Stubbs nessa temporada? Será que eles já vão resolver o que aconteceu com o Stubbs? E não resolveu. Vou rever essa semana, posso estar enganado, mas eu não vi nada sobre o Stubbs. Não resolveu sobre o Stubbs e sobre os índios. Não foi resolvido. Então, ou foi resolvido e eu não percebi. Eu acredito que não percebi não. Então, é uma coisa que ficou no ar para a próxima temporada. Quando todos tiverem. Félix e Sylvester, falem mais sobre ele, se o Félix sabia, estava junto com o Dr. Ford para passar algumas mensagens, sabia dessa nova narrativa, e quando ele descobriu que o Bernard era um Rust, que ele ficou olhando assim, será que eu sou um Rust também? Meu Deus, o que é isso? Quando todo. Pessoal, estou tentando ver se eu lembro mais alguma coisa aqui, porque eu não anotei. É interessante porque a gente consiga analisar também as mensagens subliminares da série sobre aquela pintura do quadro, uma mensagem também relacionada ao labirinto, à consciência da pessoa, as mensagens subliminares, sobre as mensagens de vida, sobre as histórias de vida e as lições de vida que a série passou, né, durante toda a temporada, como por exemplo, em um momento da série, e agora o Dr. Ford falou novamente sobre o passado, as pessoas que, não sei se foi ele ou se foi o Bernard, que comentou sobre os erros do passado, porque os erros te levam ao sucesso. Eu tenho que rever de cabeça assim, eu não lembro. E teve um momento num episódio anterior que o Dr. Ford ele falou também sobre o problema das pessoas que tentam resolver um erro do passado, sendo que o que está no passado ficou. Se você errou, esquece e vai para frente. Então, o pior erro do ser humano é tentar mudar o passado. Então, o pior erro do ser humano é tentar mudar o passado. O que ficou no passado já era. Você tem que pensar no futuro. Então, tem vários momentos na série que são tratados desses pontos sobre essa lição de vida, e que é um ponto interessante. E tem outros pontos. A gente tem que analisar e rever, e se for preciso,
ver um episódio igual esse 4 vezes só para falar sobre isso, porque são muitas lições de vida. E eu queria falar sobre uma coisa interessante. Falem mais sobre tudo que vocês perceberam. É impossível a gente lembrar de tudo vendo uma vez depois do episódio. Então me ajudem, pessoal. Eu sou doido em fazer um vídeo desse depois do episódio, mas estamos aí, né? E obrigado, pessoal, ó, por vocês estarem me acompanhando, por vocês estarem do meu lado, aí acompanhando, comentando, terem gostado. Comentem, deem um joinha, comentem, façam os comentários de vocês. Eu queria falar sobre esses dois roteiristas, Jonathan Nolan e Lisa Joy. Fora todos os atores, a qualidade que foi excelente. A equipe de produção dessa série foi excelente, mas esses dois aí são fantásticos. Tanto o Jonathan quanto a Lisa. E no final, nesse último episódio, você percebeu que teve muita cena de ação, muita cena aí de suspense. Eles trouxeram muita antecipação, resposta. Então, eles trabalharam muito bem a resolução da série. E durante a série inteira, eles nos deixaram muito curiosos com todo esse. Muito curiosos com toda a história, com todas as teorias, com todas as possibilidades da série. Eles resolveram de maneira inteligente, de maneira sem deixar muitos furos, talvez um ou dois furos tenham ficado por aí, mas resolveram de maneira ótima. Eles trabalharam uma série futurista sobre robôs, na verdade é uma série sobre robôs, mas trabalhando questões de consciência humana, trabalhando também questões sobre a humanidade, sobre os princípios da humanidade. Usaram de muita inteligência de utilizar um cenário de faroeste para que a série ficasse mais ampla quanto ao seu público, porque de repente se fosse muito futurista iria restringir muito o público. Muitos fatores interessantes, mas eu queria falar sobre a inteligência e uma coisa que está impregnada nos irmãos Nolan. Eles parece que eles dominam eles dominam, não dominam, não sei se, com certeza, né? Quem sou eu para falar? Não sou ninguém, mas eles dominam o entendimento do ser humano e uma coisa chamada psicologia humana, e eles entendem muito da engenharia do sucesso. Porque muitas questões que foram tratadas na série, que foram explicadas, são questões que estão relacionadas com uma área do estudo chamada engenharia do sucesso. E eles trabalham isso de maneira subliminar. Eu não sei como é que eles conseguem trabalhar isso, mas eles trabalham de maneira subliminar. E todos os materiais dos irmãos Nolan têm algumas características de uma mensagem subliminar sobre o sucesso, sobre a vida e o sucesso na vida, sobre os erros, os maiores erros do ser humano, o que um ser humano perdedor tem, que um ser humano, de repente, que teria sucesso não deveria ter, e muitos outros fatores. É isso aí, pessoal. Eu sou aqui, nada, só comentando sobre isso, para vocês comentarem abaixo também. Então é isso aí, pessoal. Depois a gente fala mais sobre o Westworld. Comentem abaixo, me ajudem aqui, deem um joinha. Obrigados a todos vocês e até mais. Tchau, tchau.